No episódio desta semana, o robotáxi da Tesla está prestes a dominar o mercado. O Tesla Semi ganha uma nova estratégia de recarga. A Neuralink revela sua cirurgia cerebral automatizada e a SpaceX dá a Elon Musk uma meta astronômica. A Tesla atingiu um marco. Seu sistema de direção autônoma supervisionada superou 10 bilhões de milhas rodadas. Para entender o quão grande isso é, imagine dirigir da Terra até a borda do sistema solar. É muita estrada, mas para a Tesla, essas milhas não servem apenas para viajar, elas servem para aprender. Desde o início, a estratégia da Tesla se baseia em dados reais. Sempre que alguém usa o FSD, o carro aprende com o que ocorre na estrada. Ele observa como os motoristas reagem ao trânsito, pedestres, traçados de ruas e situações inesperadas, e essa experiência é usada para melhorar como o sistema se comporta da próxima vez que encontrar algo parecido. Essa estratégia remonta ao Plano Diretor Parte 2 da Tesla, que Elon Musk lançou em 2016. Nesse plano, Musk explicou que, ao acumular milhas suficientes em condições reais, a direção autônoma pode provar ser mais segura que o motorista humano médio. Quando esse volume de dados for atingido, órgãos reguladores globais estarão mais propensos a aprovar uso mais amplo. Na época, Elon estimou que a Tesla precisaria de 6 bilhões de milhas de dados para comprovar o valor do sistema. Com 10 bilhões de milhas, a Tesla tem mais provas de que o FSD está pronto para o mundo, mesmo que apenas em modo supervisionado. Órgãos reguladores já mostram sinais positivos. Na Holanda, o RDW, que é o órgão regulador oficial de veículos do país, já deu aprovação para a direção autônoma supervisionada. O RDW afirmou que, quando usado corretamente com o monitoramento do motorista ativado, esse sistema é mais seguro do que outros sistemas de assistência ao motorista e contribui positivamente para a segurança nas estradas. A Tesla obteve aprovação para lançar parcialmente o FSD supervisionado na China, e o feedback inicial dos donos tem sido muito positivo. A implementação ainda está em andamento. Claro, o verdadeiro valor do FSD realmente fica evidente quando ele vai além da sua forma supervisionada. O FSD supervisionado é avançado, mas o motorista ainda deve estar atento e pronto para assumir o controle. O FSD não supervisionado é o próximo nível, e nessa etapa, o carro conduz toda a viagem do início ao fim sem a necessidade de um humano observar ou intervir. Essa mudança abre possibilidades completamente novas. Sem um motorista, um Tesla pode operar como parte de uma rede de robotáxis. Frota de veículos que podem ser chamados por aplicativo, dirigem sozinhos até o passageiro, completam a viagem e seguem para a próxima solicitação. O veículo integra um sistema compartilhado que opera mais horas por dia, com menor custo e em escala maior que os serviços tradicionais de transporte por aplicativo com motoristas humanos. A Tesla começa a apresentar avanços mais concretos nisso. A empresa expandiu suas operações de robotáxi para incluir Houston e Dallas, no Texas, além de Austin. E olhe para este gráfico. Podemos ver o lançamento inicial no começo de 2026, seguido por um longo período de estagnação até o início de abril, quando o crescimento volta a acontecer e continua. Até algumas semanas atrás, quando mais uma aceleração nos robotáxis faz a linha ficar quase vertical. É assim que começa o crescimento exponencial. De acordo com o acompanhamento da comunidade pelo Robotaxi Tracker, a Tesla agora tem cerca de 36 veículos Model X totalmente autônomos operando nessas cidades do Texas. Mais importante ainda, esses veículos autônomos agora estão operando à noite. Dirigir à noite traz desafios diferentes, visibilidade menor, faróis gerando reflexos e objetos mais difíceis de ver. Como a Tesla depende apenas de câmeras e inteligência artificial para entender o ambiente, essas condições exigem ainda mais da percepção do FSD sem supervisão. Ampliar o horário da frota autônoma do Texas indica que a Tesla está mais confiante no desempenho do FSD 24 horas por dia. O cenário regulatório evolui junto dessas implantações. Na Califórnia, autoridades esclareceram o tratamento de veículos autônomos que violam leis de trânsito. A partir de 1º de julho, os robotáxis na Califórnia serão multados como qualquer um de nós. Se avançarem o sinal vermelho ou não pararem para pedestres na calçada, serão multados e a empresa que gerencia o veículo pagará a multa. Com os robotáxis autônomos agora comuns, o diretor do DMV, Steve Gordon, afirma que a nova regra aumenta a segurança, transparência e responsabiliza mais os fabricantes de veículos autônomos. Caminhões elétricos não são difíceis pelo veículo, mas pelo contexto. Já os caminhões a diesel funcionam porque o sistema ao redor foi criado há décadas. O reabastecimento é rápido, os depósitos de combustível são abundantes e as transportadoras organizaram seu ritmo em torno disso.
Se um caminhão elétrico não conseguir acompanhar esse mesmo ritmo, não importa o quão bom o veículo pareça no papel, sua adoção será muito limitada. Mas felizmente para o SEMI, as empresas de frete tendem a operar com base nos custos. É aqui que a abordagem da Tesla se destaca, pois o Semi não é só um caminhão, mas também reduz despesas operacionais. O Tesla Semi foi projetado para ser incrivelmente eficiente, usando menos de 1,7 kWh de eletricidade para cada milha percorrida. Para exemplificar, testes reais com empresas como DHL e PepsiCo indicam que o Semi é aproximadamente 3 vezes mais eficiente que um caminhão a diesel. Com os preços atuais, o custo operacional é de cerca de 23 centavos por milha contra mais de 80 centavos para um caminhão a diesel tradicional. Para uma frota que percorre centenas de milhares de milhas por ano, isso significa muito dinheiro mantido nos cofres da empresa. Essas economias só ocorrem se o caminhão realmente estiver transportando carga. É aí que o novo programa de recarga do SEMI para empresas entra em cena. Para manter os caminhões rodando, a Tesla oferece 2 carregadores adaptados às operações das frotas. No topo da linha está o Mega Charger. Ele fornece 1,2 MW de potência, o que permite ao Tesla Semi recuperar cerca de 60% de sua autonomia em apenas 30 minutos. Isso se encaixa na pausa de 30 minutos exigida por lei para motoristas de caminhão. A segunda parte, talvez a mais importante, é o Base Charger básico, que chega no início do próximo ano. O Mega Charger é usado para recargas rápidas, já o Base Charger serve para quando o caminhão fica estacionado à noite em armazéns ou cais de carga. Ele fornece 125 kW de potência e custa cerca de $40 mil por 2 unidades. Como os Base Chargers básicos são acessíveis, uma empresa pode instalar dezenas em sua instalação para carregar a frota de caminhões Tesla enquanto os motoristas dormem. Graças aos termos do programa de carregamento do Semi, a Tesla cuidará da manutenção, operações de rede e suporte aos motoristas nos Mega Chargers e Base Chargers, assim como faz com o programa de Superchargers para empresas. Empresas de transporte geralmente têm tanques de combustível próprios em suas bases, onde caminhões retornam, abastecem e seguem viagem. O Base Charger básico da Tesla segue esse mesmo modelo, só que para eletricidade. A última atualização da Neuralink destaca um ponto crucial para ampliar a tecnologia e beneficiar milhares ou milhões: a cirurgia em si. O sistema da Neuralink insere fios muito finos e flexíveis no cérebro, mais finos que um cabelo humano, projetados para captar sinais cerebrais. Esses sinais são então traduzidos em ações digitais, como mover o cursor do computador ou digitar, apenas pensando nisso. Mas colocar esses fios no cérebro é um grande desafio. Em vídeo recente, um engenheiro da Neuralink comparou o processo a plantar um fio de cabelo em gelatina, repetindo isso centenas de vezes. Como os fios são tão pequenos e flexíveis, é quase impossível para uma mão humana colocá-los com a precisão necessária para evitar danificar o tecido cerebral. Por isso, a Neuralink criou um robô cirúrgico especializado. Depois que o cirurgião prepara o crânio, o robô assume a parte mais delicada do trabalho. Ele pega cada fio do implante e o insere no cérebro com uma precisão incrível. O robô não se move apenas em linha reta, ele ajusta seus movimentos em tempo real para evitar pequenos vasos sanguíneos. Isso não se trata apenas de ser preciso, mas de manter a consistência sempre. E o robô usa câmeras e sensores avançados, incluindo algo chamado tomografia de coerência óptica. É como um raio-x avançado para os olhos do robô, permitindo que ele veja onde estão os vasos sanguíneos sob a superfície do cérebro. O robô pode então se mover por vários caminhos para alcançar diferentes partes do cérebro, e essa flexibilidade é vital porque funções diferentes, como movimento, visão ou fala, estão em áreas distintas. Ao conseguir atingir esses pontos específicos de forma confiável, o sistema pode eventualmente ser usado para ajudar a tratar uma ampla variedade de condições. Como em outras empresas de Elon Musk, o desafio do robô da Neuralink é a escala. Após os primeiros implantes humanos bem-sucedidos, a questão mudou. Não é mais, isso funciona. Agora é, como tornar isso acessível a muito mais pessoas. E é aí que a automação e o robô se tornam fundamentais. O novo robô cirúrgico de última geração da Neuralink foi feito para ser mais rápido, mais fácil para as equipes cirúrgicas usarem e muito mais escalável. Eles aplicam o pensamento de engenharia da Tesla na fabricação de veículos, tornando cada etapa mais repetível, confiável e menos dependente da habilidade individual de um cirurgião. E nesse sentido, o robô não é apenas uma ferramenta, ele é a ponte que leva a Neuralink de um experimento de laboratório para uma solução médica no mundo real.
A SpaceX vem falando sobre enviar humanos para Marte há anos, mas o que é novo é que agora a empresa está vinculando a própria remuneração de Elon Musk diretamente à realização desse sonho. Segundo reportagem recente da Reuters, o conselho da SpaceX aprovou um novo e ousado plano de remuneração para Musk. Para receber o pacote completo, incluindo 200 milhões de ações restritas com supervoto, a empresa deve cumprir dois grandes objetivos. A SpaceX precisa atingir uma avaliação de mercado de 7,5 trilhões de dólares e estabelecer uma colônia humana permanente em Marte com pelo menos 1 milhão de pessoas. Essa é uma forma ambiciosa de medir sucesso. A maioria das empresas recompensa executivos por receita, lucro ou preço das ações. A SpaceX condiciona o pagamento de Musk à criação de uma cidade autossustentável em outro planeta. Mas isso não é inédito. Os planos de compensação de Elon Musk na Tesla são conhecidos por suas estruturas de tudo ou nada baseadas em desempenho. Não surpreende que o pacote de remuneração dele na SpaceX siga a mesma lógica. Agora, pode parecer óbvio dizer isso, mas fazer isso acontecer não vai ser fácil. Uma colônia de 1 milhão em Marte exigiria transporte confiável Terra-Marte, suporte avançado à vida, energia sustentável, produção de alimentos, proteção contra radiação e fluxo constante de carga e pessoas. É um dos, se não o mais complexo desafio de engenharia da história da humanidade até agora. Essa visão de longo prazo justifica a SpaceX projetar seus programas pensando em Marte. O foguete Starship é totalmente reutilizável, reduzindo muito o custo por lançamento. Sua grande capacidade de carga permite enviar mais cargas, habitats e equipamentos em uma viagem. E o objetivo de lançar dezenas ou até centenas de vezes por ano cria o tipo de acesso frequente necessário para operações sustentadas em outro planeta. Em resumo, os foguetes atuais da SpaceX e as futuras Starships não servem apenas para satélites ou astronautas em órbita baixa da Terra, mas são a base para tornar a humanidade multiplanetária. E para a SpaceX esse sempre foi o plano.